Bom dia. Nós na última aula que tivemos, terminámos a aula a falar de tipos de informação e como é que eles se podem representar no Python. Portanto, o Python tem que respeitar, portanto, as regras do Python dizem-nos que nós temos que respeitar certas regras para descrever essas informações. Nós vimos o exemplo, por exemplo, das strings, em que colocamos aspas e colocamos a frase lá dentro e ele vai interpretar isto como uma frase que é uma informação do tipo string. Quando escrevemos uma expressão como esta, ele vai interpretar como do tipo float, porque o resultado não é inteiro, é 0,5. E quando simplesmente escrevemos um número inteiro, ele interpreta como do tipo int, do tipo inteiro. Já vimos alguns exemplos quando falamos de que o Python pode servir de calculadora para descrever que podemos ter expressões, tipicamente expressões que nós conhecemos da matemática, 120 mais 300, e podemos pedir para ele executar esta expressão e ele vai-nos calcular o resultado e nesta situação, como esse resultado vai estar dentro da tal função print, que é a função que imprime informação no ecrã, ele vai basicamente dar o output ao ecrã do resultado de 120 mais 300, neste caso de 420. Reparem também que se eu escrever desta maneira, em que em vez de 120 e 300 uso com o vírgula zero, 120.0 e 300.0, ele vai fazer outra conta, também vai dar 420, mas a conta agora, em vez de ser sobre valores inteiros, é sobre valores do tipo float. Isto no fundo já nos está a dizer que o operador mais, na verdade, corresponde a diferentes operações de soma. Porque nós vamos poder ter somas de inteiros ou somas de floats. E o Python é capaz, ele precisa de fazer essa distinção porque, na verdade, os algoritmos internos que estão a ocorrer nos bastidores para somar inteiros e para somar floats vão ser diferentes. Ainda no caso do mais, curiosamente, o mais também serve para outros tipos de informação. Neste caso, o que nós estamos aqui a fazer é pedir ao Python para somar duas frases. No nosso conhecimento habitual da matemática, não existe a possibilidade de somar frases, mas na perspectiva do Python, quando eu peço para somar duas frases, na verdade, a forma como eu interpreto isto, é ele vai concatenar as duas frases. Eu até já posso executar este pedaço de código, e aqui estamos a começar a ver os vários resultados de cada um daqueles prints. Então temos o tal 420 da soma dos inteiros, o 420.0 para a soma dos floats, e aqui está o resultado da concatenação da frase do olá e da frase mudo. Temos olá mudo. É preciso não esquecer que, de facto, os operadores têm múltiplos sentidos consoante o tipo de informação que estão a manipular. Aqui estamos a ver 3 utilizações diferentes para o símbolo mais. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o vezes, que a gente usa o tal asterisco para representar o produto. Aqui fazemos a multiplicação de 2 inteiros, aqui de 2 floats, e reparem, cá está, 2 vezes 3 é 6, e 3.0 vezes 2.0 é 6.0. E no caso de strings, o Python também nos dá uma possibilidade de utilizar a multiplicação. Não podemos multiplicar duas frases, isso não está definido na perspectiva do Python, mas podemos multiplicar um inteiro por uma frase. E o que isto no fundo vai significar é que ele vai concatenar a frase aquele número de vezes que lhe foi dado. Neste caso, como pedimos para multiplicar o ping por 3 vezes, temos aqui o resultado da operação. Por exemplo, aqui eu estou aqui a colocar este conjunto de menos para servir um pouco de divisão entre os vários tipos de resultados. Eu podia chegar aqui e fazer algo deste género, em que eu queria dizer, então multiplica-me 20 traços e apresenta-nos no ecrã. E aqui está o resultado de 20 símbolos menos. É preciso, portanto, isto é o funcionamento típico da soma e da multiplicação. No caso da divisão, há uma subtileza que vocês precisam saber, isto é comum na maior parte das linguagens de programação, que é quando eu faço a divisão de 2 inteiros, existe a possibilidade de o resultado não ser inteiro. Normalmente é o que vai acontecer. Neste caso, 5 a dividir por 2, que é aqui o exemplo que estamos a utilizar com floats, vai dar 2.5. No entanto, se eu fizer 5 a dividir por 2 com inteiros, ele também dá 2,5.
Portanto, significa que nesta situação, o Python percebe que apesar de nós lhe ter dado 2 inteiros para fazer a divisão, o resultado não cabe no inteiro e ele transforma automaticamente uma informação do tipo float. Agora, vocês sabem da escola que, para além da divisão em que dá valores decimais, nós também podemos olhar para a divisão de uma maneira diferente, que é fazer o algoritmo da divisão inteira, e esse algoritmo devolve 2 resultados. Devolve o quociente e devolve o resto. Se nós quisermos isso em particular, então o quociente da divisão inteira, nós temos que usar este símbolo, que é //, que é para o Python, para nós dizermos ao Python que não é a divisão normal que nós queremos fazer, é a divisão inteira. E o símbolo do percentual, neste contexto, significa que nós queremos o resto da divisão inteira. Então, se fizermos aqui novamente, pedir para executar este código, vocês vão ver que se eu dividir 5 por 2, o quociente é 2 e o resto é o que sobra. Não é? Portanto, o resto de 5 a dividir por 2 é 1. Isto por vezes é útil, porque nós queremos fazer operações sobre inteiros, em algumas situações. Portanto, eu não quero ter vírgulas. Mas se eu preciso de saber o resultado da divisão inteira, tenho que ter estes 2 operadores. Não há muita forma de escapar a isto. Vejamos só estas últimas 2 instruções. O que é que temos aqui? Temos aqui a fazer uma comparação. Eu estou a perguntar, 120 é maior ou igual que 100? Enfim, não é? E eu quero que ele produza o resultado desta operação. E aqui o que eu estou a fazer é um outro operador que não tínhamos visto, que é um operador de pertença. Eu aqui estou a perguntar se a string A, neste caso corresponde a um único caractere, está contida nesta string maior. E de facto ela está. Aliás, ela até acontece 3 vezes. Né? O A aparece 3 vezes na frase. Ora, a execução destas 2 operações que aqui estão dão um resultado até agora inesperado, true. Portanto, não se esqueçam, nós até agora tínhamos discutido 3 tipos de informação, os inteiros, os floats e as strings, e no entanto está-nos a sair aqui um outro género de resultado que não se encaixa nesses 3 tipos que já falámos. Ora, isto é o 4º tipo de dados que o Python conhece e que nós estamos aqui a introduzir. Portanto, isto é um literal, portanto, é uma forma de exprimir um valor, que neste caso é um valor booleano, que corresponde ao símbolo de verdade. Aí também teremos o false, que corresponde ao símbolo portanto, o contrário da verdade, não é? O falso, a falsidade. Se nós formos aqui e chamarmos o comando, a função type, a perguntar que tipo é esta informação, ele vai-vos dar o tal valor do 4º. Este é o nome que o Python dá ao 4º tipo de informação. Portanto, são valores booleanos. No caso dos valores booleanos, só há 2 valores possíveis, é? True e false. Nos outros tipos, é muito mais rico o conjunto de valores admissíveis no tipo inteiro, float e frase, é um número enorme de valores diferentes. No caso dos booleanos, como só estamos a falar da lógica clássica, só tem verdadeiro e falso. No entanto, este tipo booleano vai-nos ser muito útil no futuro para construir algoritmos mais complicados. Portanto, não serve simplesmente para fazer comparações, ou se quiserem, ele no fundo, nós vamos poder fazer essas comparações no futuro e consoante o resultado, nós podemos condicionalmente fazer uma ação ou outra ação. Isso vai ser o tema das próximas semanas, mas fica para já só esse sinal aqui dado. Outra coisa que o Python nos permite, e por vezes é preciso, é que eu quero traduzir um valor de um tipo para um valor de outro tipo. Por exemplo, eu gostaria de converter um valor inteiro para o correspondente valor float. Ora, por exemplo, eu faço isso desta maneira. Se eu quiser converter o inteiro 2 para o float correspondente, que seria 2.0, nós podemos simplesmente chamar uma função que tem exatamente o nome do tipo. Se eu mandar executar isto, este 2 aqui vai ser convertido em 2.0. Da mesma maneira, se eu tiver o contrário, ou seja, se eu lhe der um valor float, ele vai tentar converter para o valor inteiro. Claro que aqui isto pode trazer problemas de arredondamento. Neste caso, eu apenas lhe dei 1.0 e, portanto, isso é simples. Eu percebo que 1.0 pode ser traduzido facilmente para o inteiro 1. No entanto, se eu lhe der 1.1, ele no fundo vai tentar arredondar. E neste caso, 1.1 converte para 1.
No entanto, isto pode ser perigoso. Se nós não tivermos atenção a este comportamento, podemos estar a ter perda de precisão nos nossos algoritmos e obter soluções erradas. Portanto, é preciso ter sempre cuidado quando convertemos um valor float para um valor inteiro. É algo que devemos de fazer raramente. Já ao contrário, converter um inteiro para float não é problemático, porque, de certa maneira, os inteiros são casos particulares dos floats. São os números float que acabam em ponto zero. Uma outra coisa que não parece muito natural é eu poder converter valores numéricos em valores booleanos. E para tal, eu uso a função bool. Ora, qual é aqui a convenção? Porque pensem lá, nós aqui de repente estamos a ter um problema, porque os inteiros e os floats têm um número enorme de valores diferentes e eu quero encaixá-los em apenas dois valores possíveis, true e false. A forma como o Python faz é, de certa maneira, a convenção utilizada em praticamente todas as linguagens de programação, que permitem fazer este género de tradução. Que é, nós consideramos que o zero é falso e todos os outros números, portanto, qualquer número diferente de zero é considerado verdadeiro. Isto é uma convenção utilizada, convém vocês saberem. Convém também não abusar muito disto, mas por vezes pode ser necessário nós convertermos booleanos em inteiros ou vice-versa. E aqui reparem, quando eu digo para converter o zero em booleano, ele vai me dar falso. Quando eu peço para converter um número diferente de zero em booleano, ele vai dar true. A conversão ao contrário respeita essa convenção. Se eu quiser converter um valor booleano, neste caso true, para um inteiro, ele vai me dar 1. Esta conversão é mais fácil, porque há muito mais inteiros do que booleanos. Nesta, nós precisamos desta convenção. O zero é falso, tudo o resto é considerado não falso, ou seja, verdadeiro. Existe também a possibilidade... pronto, aqui isto tem a ver com as questões das aproximações que ele vai fazer. Por exemplo, se for um número positivo, quando eu tento converter um float para inteiro, ele vai para o inteiro mais perto, portanto, implica perda de precisão, mas nos casos negativos, ele vai para, no fundo, o inteiro maior que tiver nas suas redondezas. Neste caso é entre o menos 2 e o menos 1, ele converte para menos 1. Portanto, agora não vamos discutir a racionalidade deste tipo de decisões, a única coisa que vocês precisam ter atenção é que ele tem este comportamento. Portanto, se houver alguma vez a necessidade de converter floats para inteiros, que, como eu já disse, convém ser algo raro de acontecer, vocês têm que entrar com isto em consideração. Uma função que é um bocadinho mais razoável é uma função que também está disponível no Python, que é a função de arredondamento, que chama-se round. Em que eu aqui dou um float e dou com quantas casas decimais é que eu pretendo o arredondamento. Neste caso, se eu quiser arredondar 1.516 para 2 casas decimais, ele dá uma resposta esperada, 1.52. Tudo isto são utilidades que nos permitem manipular os vários valores dos tipos de informação disponíveis no Python. Em resumo, até agora temos 4 tipos, né? Inteiros, floats, strings e booleanos. E com estes valores nós já conseguimos fazer muita coisa interessante. Ora, todas estas operações e funções que nós estamos a discutir, como as funções da matemática, têm um domínio de aplicação. Significa que a função está à espera que eu lhe dê valores para os seus argumentos que correspondem ao que ele está à espera. No entanto, por exemplo, considerem o domínio da divisão. Quando eu faço uma divisão do numerador para o denominador, o domínio da divisão assume que o denominador tem que ser diferente de zero. Neste caso, apesar de eu estar a tentar fazer uma divisão, eu não estou a respeitar o domínio da operação de divisão. Se eu, porventura, tentar fazer isto, ele vai-vos dar um erro. Portanto, ele aqui basicamente diz que foi incapaz de processar este programa que aqui estava e até vos diz o que é que aconteceu. Muitas vezes esta informação de erro é informação importante para vocês perceberem onde é que se encontra o erro. Claro que aqui o nosso programa só tem uma linha, é só um comando, mas em muitas situações vocês vão ter vários comandos a executar. Mas enfim, ele está a dizer que ocorreu um problema na primeira linha de código e o erro que produziu é chamado, portanto, o Python reconhece como uma divisão por zero. Ora, o que acabou de nos acontecer é um primeiro exemplo de um erro de execução. Nós já tínhamos falado de erros sintáticos,
que seria, por exemplo, eu tentar executar esta instrução. Havia os erros semânticos, em que eu, no fundo, estou a escrever uma coisa que o Python vai interpretar de maneira diferente daquela minha interpretação. E aqui está um exemplo do terceiro tipo de erros, que são erros de execução. Este é um exemplo em que, quando nós não respeitamos o domínio da função, é natural que um erro destes ocorra. E, portanto, temos que, no fundo, pensar de novo o que é que está aqui a acontecer e o que é que nós fizemos de mal. Outra coisa que também acontece, isto convém não abusar muito da flexibilidade do Python, mas eu acho que é importante vocês ficarem em noção, pelo menos, que ele tenta fazer este género de coisas. O que é que está aqui a acontecer? O que está aqui a acontecer é que eu estou a tentar somar o número inteiro com um float. Ora, vocês numa máquina de calcular ou na vossa cabeça, esta conta é simples, isto vai dar 3. No entanto, da perspectiva do Python, o que nós estamos a tentar fazer é executar a operação de soma sobre dois valores que têm tipos distintos. Inteiros e floats são coisas diferentes. E o que nós vimos até agora é que o mais está definido para receber 2 inteiros ou para receber 2 floats, não um inteiro e um float. Para evitar estar a dar erros por causa deste género de trivialidades, o Python, no fundo, quando descobre que há uma coisa destas a acontecer, ele converte automaticamente o inteiro para float. No fundo, o que ele está a fazer, sem nós estarmos a ver, é isto. Claro que é escusado da gente... Eu suponho que a ideia também de quem concebeu o Python é que seria chato estar constantemente a fazer isto, porque são tipos de operações que nós fazemos naturalmente. Portanto, ele faz essa tradução automática. E, de facto, se eu for fazer essa conta, ele vai dar 3.0. Já esta é mais estranha. O que é que acontece? Aqui estou a tentar somar um inteiro com um booleano. O Python não seria obrigado a aceitar-vos esta expressão. No entanto, como nós sabemos que existe a tal convenção em que o 0 é falso e o true é qualquer coisa diferente de 0, na verdade o que ele vai fazer é converter o true para o valor número 1. Porquê? Porque, no fundo, talvez tenha a ver um bocado com a ideia do sistema binário, 0 e 1, e portanto aqui o 0 é falso e o 1 é true. Portanto, esta conversão é feita dessa maneira e, portanto, quando temos 1 mais true, ele vai dar 2. Mas lá está, este género de operações é de evitar. Nós devemos tentar ter algum controle com o tipo de informação que nós vamos comparar e fazer contas. No entanto, ele permite-nos fazer este tipo de coisas meio estranhas. Claro que se vocês continuarem a abusar da situação, por exemplo, se eu disser assim, então agora eu quero somar 1 mais uma frase, que por acaso era true, aqui o Python já não nos consegue desenrascar. Tá? Porque não existe um mapeamento natural entre uma frase e um número. Portanto, ele não sabe o que é que há de fazer a esta frase, ele percebe que nós estamos a tentar somar a frase ao número 1, isso não está definido, a operação de soma não está definida para um inteiro e para uma string, logo ele dá-vos novamente um erro de execução. Portanto, aqui neste caso, mais uma vez, o relatório de erro é informativo. Ele dá um erro de tipos e diz que há uma operação que não é suportada entre, que é a operação de soma, para um inteiro e para uma string. Portanto, significa que isto não existe da perspectiva do Python, não é uma operação válida, logo resulta num erro de execução. Vamos ver agora outro tipo de problemas que acontece também muito naturalmente quando estamos a programar. Este é um erro semântico, em que nós estamos a escrever uma coisa e, na verdade, o Python está interpretado de outra maneira. Considerem que queríamos imprimir o resultado desta fração, ou seja, 1 a dividir por 2 vezes 3, ou seja, 1/6. Se vocês fizerem isso, 1 a dividir por 2 vezes 3, isto não vai dar 1/6, vai dar 1,5. 1/6 é 1,16 aproximadamente. Porquê? O que acontece neste caso é que o que aqui está descrito não corresponde à fração que nós queremos calcular, e daí ser um erro semântico. O que está a acontecer aqui é que os operadores, neste caso divisão, multiplicação e todos os outros, têm algo que a gente na informática chama de precedências. E vocês, no fundo, quando trabalham com notação matemática, também têm precedências. Vocês sabem que se tiverem uma expressão com somas e multiplicações, as multiplicações são para ser feitas primeiro, a não ser que tenha parênteses.
Aqui é a mesma conversa. Portanto, os operadores têm precedências. A soma e a subtração são os que têm a precedência menor, ficam para o último, enquanto a divisão e a multiplicação têm uma precedência maior. E ainda maior tem a potência. Se fizerem uma potência, ainda faz antes da multiplicação e da divisão. Agora, quando estamos a falar, por exemplo, da divisão e da multiplicação, da perspectiva do Python, eles têm igual precedência. E então como é que ele faz? Ele faz da esquerda para a direita. Portanto, o que é que acontece aqui? Ele vai fazer 1 a dividir por 2, dá 0,5, e depois multiplica por 3. E daí o 1 e o meio que vimos há bocado. O que é que acontece se nós... Mas não é isso que a gente queria fazer esta fração. Então, nesse caso, nós temos que passar por cima das precedências por default que o Python tem. Fazemos como? Fazemos com parênteses. Que é o que vocês teriam à espera naturalmente. Ou seja, vamos fazer a multiplicação de 2, 3 primeiro e depois sim, finalmente, fazer o inverso disso. Okay? E de facto, agora, se fizermos a conta, ele dá-vos o valor esperado. Cerca de 1,6 e por aí fora. É uma dízima infinita periódica. Aqui estão outros exemplos. Por exemplo, neste caso, o que é que acontece? Se eu tiver 1 a dividir por 2 ou a dividir por 3, isto não é muito legível. Tá? Apesar de ele aceitar. Eu sugiro que vocês não façam este género de operações, que é muito fácil a gente se confundir. Mas, com o que eu vos disse, o que é que acontece? Ele vai fazer da esquerda para a direita. Ou seja, faz 1 a dividir por 2 primeiro, fica 0,5, depois divide por 3, e este resultado dá 1/6. Curiosamente, é exatamente a fração que a gente tinha discutido aqui. Há aqui uma questão. As precedências nas linguagens de programação dos vários operadores às vezes são um bocadinho subtis e é fácil a gente se enganar. No caso da potência, a ordem com que ele faz os operadores, em vez de ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Enfim, isto não ajuda muito, mas é mesmo assim. Ou seja, se eu tiver uma coisa deste estilo, ele vai fazer primeiro 3 levantado a 2, que é 9. E só depois faz o 2 levantado a 9. Portanto, até podemos executar e ver o que é que está a seguir a sair. E 2 levantado a 9 é 512. Se eu tivesse querido fazer ao contrário, que era 2 ao cubo e só depois elevar ao quadrado, então lá está. Tenho que usar os parênteses. 2 ao cubo é 8, elevado ao quadrado é 64. E de facto ele dá os tais 64. A minha sugestão que está aqui neste pedaço de texto é o seguinte. Não vale a pena vocês... A ideia das precedências dos operadores há de ir com a prática. Vocês vão se habituar a isso à medida que forem escrevendo expressões, de inteiros e floats e por aí fora. A minha questão é, se tiverem em dúvida, ponham os parênteses. Tá? Mesmo que não sejam completamente necessários, se não fossem lá muito precisos, mais vale pôr os parênteses, porque os evita os tais erros semânticos e ajuda na escrita do código. Torna-te mais claro o que é que vocês querem fazer. Portanto, e usar parênteses é fácil. Põem os parênteses onde querem a prioridade e depois a expressão é a normal. Ok, em relação ainda a operações sobre números, o Python, sim, sozinho, não tem muita coisa. Tem aqui o round, tem as operações de soma, divisão. Se nós quisermos fazer operações mais complicadas, gente cossenos, senos, saber qual é o número pi, o Python diretamente não os tem disponíveis. No entanto, há um conceito que a gente depois há de dedicar umas aulas a falar disto, que é o conceito de módulo. Então, o que é um módulo no Python? Um módulo, no fundo, é uma lista, um conjunto de funcionalidades sobre um determinado tema. No caso que estamos aqui a ver este exemplo, existe um módulo do Python, chamado Math, matemática, que vai ter um conjunto de funções matemáticas. Lá está. Quando eu precisar de calcular senos e saber qual é o pi e fatoriais, etc., vocês podem explorar no Google, na internet, que tipo de funções é que este math tem. Mas o que isto, no fundo, vai dizer é que se eu quiser utilizar essas coisas, eu vou ter que executar esta instrução. Isto aqui me vai estar a dizer, olha, para além do normal que o Python conhece, inclui também todas as funções que estão dentro deste módulo. No fundo, é uma espécie de um saco de funções e de valores e por aí fora. E a partir desse momento, quando eu executo esta instrução, eu posso usar essas funções que estão lá disponíveis. Portanto, aqui neste caso, eu estou a dizer, olha, Python, eu quero o for, que é no fundo arredondar para baixo, que está dentro do módulo math. Então eu escrevo isto desta maneira. Math.for é para dizer, vai lá ao módulo math e lá dentro executa a
função for. E, portanto, neste caso, ele supostamente há de dar 1, por causa do arredondamento para baixo. Este aqui, eu aqui pus aqui apenas uns poucos exemplos, mas este módulo math tem bastantes mais funções. O ceil é uma função que arredonda para cima, portanto, floor e ceil em inglês é chão e teto. Temos a função fatorial, por exemplo, aqui pedi para calcular o fatorial de 50 e ele dá-me, é um número bastante grande, né? Os fatoriais crescem muito depressa. Tenho aqui a constante do π, que ele dá-me aqui com umas tantas casas decimais. E aqui pus uma expressão da trigonometria, é aquela equação fundamental da trigonometria, que é o cosseno de um valor ao quadrado mais o seno do valor ao quadrado tem que dar 1. Então eu pus aqui um valor do ângulo, π sobre 2, e ele de facto realmente bate certo. Portanto, esta expressão inteira tem que dar 1. É desta maneira que nós vamos, à medida que o semestre for se desenvolvendo, é através desta maneira de importar módulos novos, nós vamos poder fazer coisas muito interessantes com pouco código. Porque a ideia qual é? Eu preciso fazer algo complicado. E eu sei que esse algo complicado é algo comum, é uma tarefa comum que muitas pessoas costumam precisar. Se isso acontecer, é bastante provável que já exista um módulo Python que vos tenha programado esses algoritmos, vocês podem usá-los diretamente. E isso, de certa maneira, é a riqueza, a quantidade dos módulos em Python disponíveis que dá riqueza à linguagem. É o que normalmente a gente chama um ecossistema de módulos, de funcionalidades, que basta fazer import o módulo respectivo e de repente temos mais não sei quantas funções que podemos utilizar. Que a partir de alguém teve muito cuidado em programá-las corretamente, de forma eficiente. Isso faz-nos que nós consigamos implementar problemas muito complicados de forma muito rápida, com grande desempenho. Sendo o Python uma das linguagens mais usadas do mundo, existem pelo menos 10.000 módulos diferentes de Python. Eu não sei o número ao certo, mas de certeza que é mais de 10.000. Portanto, existem algumas, se calhar umas dúzias de módulos que são muitíssimo conhecidos, que são usados por milhões de pessoas, mas existem milhares e milhares de módulos super específicos para determinadas tarefas da ciência, da matemática, por aí fora, das finanças, que permitem resolver problemas concretos, que se calhar são aqueles que vocês precisam na empresa onde estão a trabalhar. Portanto, isto é de facto um ganho muito grande nas linguagens de programação. Todas as linguagens utilizadas nas empresas ou na academia, nas ciências, têm a possibilidade de importar módulos, ou bibliotecas, também é um nome que costuma dizer, ou pacotes. Há vários nomes para esta ideia. Se vocês forem falar de Java tem bibliotecas, precisamente neste género. Nós temos módulos que estamos a trabalhar em Python. Enfim, então com isto nós damos aqui por terminar esta secção em que falámos de tipos de informação e alguns dos tipos de informação que o Python conhece, int, string, float e bool, e os seus tipos de operações disponíveis. Nós podíamos até olhar para o que é um tipo de dados, então, numa linguagem de programação. Nós podíamos ter esta descrição relativamente resumida, que é um tipo de dados, por exemplo, inteiro, é um conjunto de valores, no caso um conjunto inteiro, são os conjuntos dos inteiros possíveis, relacionados por um conjunto de operações. Nomeadamente o mais, o menos, o vezes, o maior ou igual, coisas desse género. Portanto, cada tipo de dados tem um conjunto de valores nos quais ele pode trabalhar e tem um conjunto de operações nas quais ele pode produzir novos valores. O Python, como outras linguagens, é capaz de criar tipos novos de informação se vocês precisassem. E com isso, à medida que vocês criam tipos novos de informação, teriam que também criar operações novas para lidar com esses tipos. Isso não vai ser um assunto de programação 1, a gente vai deixar isso para posteriormente, ou seja, para programação 2. Vocês em programação 2 vão falar disso, vão voltar aos tipos e vão desenvolver os vossos tipos de dados. Aqui, é um assunto mais avançado, portanto o que nós vamos fazer é o quê? Vamos trabalhar com os tipos que o Python já nos dá, e que são bastantes, não são só estes 4, a gente vai ver ao longo das semanas mais tipos, e com esses tipos de dados, que o Python é simpático e nos dá de graça, já estão feitos, nós vamos conseguir fazer muita coisa diferente. Vamos conseguir resolver problemas bastante interessantes, bastante complicados, e portanto tudo isso, toda a questão de criar tipos novos fica para depois. Fica só aqui a sinalização
para uma das coisas que irão falar na disciplina a seguir. Dito isto, vamos passar para o próximo conceito, que é um conceito também muito importante, que é o conceito de variáveis. Provavelmente alguns de vocês já deverão falar desta ideia, já conhecem pelo menos o termo. A ideia de uma variável tem a ver, nasce de certa maneira graças a uma necessidade. Quando eu estou a escrever os meus algoritmos em Python, eu sei que quando eu vou executar aquele algoritmo, quando eu peço ao computador para executar o algoritmo, portanto, ao longo da computação, há certos algoritmos nos quais eu preciso guardar informação temporária. Ou seja, eu estou num determinado passo do algoritmo e digo assim, olha, calcule o valor de x. E eu daqui a bocado, daqui a 20 comandos, eu vou precisar desse x novamente para continuar a fazer contas mais complicadas. E, portanto, seria-me útil eu dizer, olha, então, já que eu vou precisar do valor de uma expressão qualquer adiante, seria simpático eu ter a capacidade de guardar essa informação, um inteiro, um float, o que fosse, num sítio, num pedaço, numa posição de memória do computador, para a posteriori, adiante no algoritmo, na execução, na minha computação, eu ir buscar o valor que eu tinha calculado previamente. E esse é, de certa maneira, o objetivo das variáveis. É eu permitir criar algoritmos em que, num determinado momento, eu guardo um valor para o poder ir buscar a posteriori. As variáveis são identificadas por um nome, que significa uma palavra, que é a palavra que eu quiser, e essas variáveis vão estar associadas a um pedaço de memória. A gente não sabe que pedaço de memória é esse, também não nos interessa, e tudo isso é a gestão feita pelo Python, já não se quer chatear com isso. A única coisa que sabemos é, ele vai lá à procura na memória disponível, reserva lá um bocadinho de memória e mete lá a informação que a gente quer guardar. Como é que isso se faz? Ora, existe um operador, que é o operador igual. Reparem, isto aqui não é igualdade. O operador de igualdade é igual, até acho que havia um exemplo lá acima. Quando a gente escreve simplesmente um igual, isto é uma operação. E esta operação o que vai fazer é o seguinte. Nós aqui, à direita do igual, vamos ter uma expressão. Neste caso, 1 mais 2. Podia ser uma expressão qualquer. Não tem que dar inteiro, tem que dar um booleano, tem que dar outra coisa qualquer. Ele vai executar esta expressão e vai calcular o resultado final. Neste caso, o resultado final é um inteiro 3. E então, ele vai ao outro lado, vai à esquerda do igual, e vai verificar que há aqui um nome, é o nome da variável. Neste caso, eu escrevi como a minha primeira variável. Podia ter chamado outra coisa qualquer. E o que ele vai fazer é reservar um pedaço de memória com o número 3, que vai ficar associado a este nome. Portanto, temos aqui estes passos todos que são feitos. Portanto, há a avaliação da expressão, há a criação de uma variável com o nome que a gente lhe deu, e depois o Python associa essa variável ao valor da expressão que foi calculada. Vamos lá executar este pedacinho de código. Reparem, não se vê nada. Ele apenas, internamente, lá nos tais bastidores, ele criou essa posição de memória. E agora, eu aqui neste segundo pedaço de código que eu tenho, eu voltei a criar uma nova variável, a minha segunda variável, que neste caso tem o valor 4. E depois, quando eu escrevo coisas destas, o que é que isto significa aqui? Eu tenho uma expressão em que eu vou pedir para somar duas partes. E o que é que são elas? Elas são os nomes das variáveis que eu defini mesmo agora. Portanto, quando o Python detecta o nome de uma variável, ou seja, quando nós estamos nesta situação da igualdade, quando ele detecta o nome de uma variável, uma expressão qualquer, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá ao seu sítio, à gestão das variáveis, vai à procura da variável com este nome e vai-me devolver o valor de informação que lhe está associado. Neste caso, a minha variável vai corresponder ao valor 3. Já a minha segunda variável vai corresponder ao valor 4. Portanto, quando eu executo isto, é suposto dar-me 3 mais 4. Já está, deu 7. Se eu tivesse colocado aqui 40, não é? Seria 40 mais 3, portanto, teria que dar 43. Portanto, é desta forma muito simples que as linguagens de programação que têm variáveis utilizam as variáveis. Há um momento em que eu declaro a variável, portanto, digo qual é o nome da variável e inicializo a um determinado valor,
e há um momento em que eu uso a variável. Claro que aqui, reparem, aqui poderia haver muitas mais instruções. Não é? Poderíamos estar aqui a fazer vários comandos Python e adiante, lá a seguir, há que nós finalmente iríamos buscar. Portanto, ele não se esquece. Desde que a variável esteja declarada, enquanto estamos na computação, ele vai lá buscar esse valor correspondente. E esta capacidade, esta funcionalidade de eu guardar valores temporais para depois os ir buscar, vai ser completamente essencial para nós podermos escrever algoritmos. Sem isto, teríamos extrema dificuldade e é uma daquelas funcionalidades mesmo críticas para ter numa linguagem comum, o Python. Podemos também usar a função type. Se eu tiver uma determinada variável, nós podemos saber qual é o tipo de informação que lhe está associado. Ora, a gente sabia que neste caso a minha primeira variável estava associada ao valor 3, que é o resultado desta expressão, e 3 é um número inteiro. E lá está, ele diz-nos que é um int. Existe também uma outra que nos permite responder a uma pergunta, que é, neste caso, o que é que eu estou a perguntar? Eu estou a perguntar se a minha primeira variável, se o valor que lhe está associado é um inteiro. E, portanto, este aqui, isto é verdade, a gente acabou de ver, não é? O tipo da variável é um inteiro. Portanto, esta expressão que aqui está é suposto estar true. Já as outras duas é suposto estar false. Uma variável, a informação que lhe está associada tem um tipo. Portanto, se ele é do tipo inteiro, não pode ser do float ou do booleano. E cá temos. Portanto, ele de facto é um inteiro, mas não é nem um float nem um bool. Isto por vezes pode ser útil para a gente investigar se a variável de facto tem o tipo de informação que a gente está a esperar. Outra funcionalidade das variáveis é que eu posso reutilizá-las. Neste caso, a minha primeira variável tem lá o número 7, né? O número 3, que é do tipo inteiro. Quando eu vou executar este comando, ele vai reescrever o valor que lá estava. Portanto, vai deitar o 3 para o lixo e agora vai guardar uma frase. E, portanto, significa que a partir deste momento, quando eu faço isto e mando fazer o print, é suposto aparecer este conteúdo. Agora é uma frase. Da mesma maneira, quando eu faço o type da variável, é suposto dar-me string, porque agora o valor associado é uma string. Podemos confirmar isso aqui. Portanto, o print, ele agora é uma frase, o tipo da variável, ou melhor, não é o tipo da variável, é o valor associado à variável é string. Muitas vezes, a gente, para não estar constantemente a dizer isto, dizemos o tipo da variável. E dizemos que o tipo da variável é int, mas isto é um resumo. Na verdade, a pergunta deve ser: qual é o tipo associado, ou melhor, qual é o tipo de informação associada àquela variável? Aqui uma pequena nota sobre os nomes das variáveis. Que nomes escolher? Aqui escolhi a minha primeira variável, a minha segunda variável, são assim nomes um bocado longos. Qual é o critério que devemos usar para escolher nomes de variáveis? Para já uma restrição. O Python só vos deixa usar nomes de variáveis que tenham letras, dígitos e o underscore. Ou seja, o underscore é este símbolozinho aqui. Não podem ter outras coisas. Se tentarem outras coisas, ele vai-vos dar um erro sintático. Vai dizer que não dá e tentem lá de novo. Outra restrição é que o nome da variável não pode começar por um dígito. Ou começa por um underscore, ou começa por uma letra. Tá? Um dígito não pode ser. Portanto, isto são restrições absolutas. Se vocês não respeitarem isto, o Python nem sequer vos aceita executar o programa que fizeram. Agora, há uma outra que não é absoluta, é subjetiva, é uma sugestão nossa do corpo docente e, enfim, do departamento, pelo menos nós quando ensinamos Java e Python costumamos dizer isto, mas não é obrigatório, é usar uma convenção conhecida por camel case. Se vocês forem aqui, depois já acederem a uma página da Wikipedia, acho eu, que fala um bocadinho mais. Mas a ideia não é nada complicada. Os nomes das variáveis devem sempre começar por letra minúscula, como este C pequeno que aqui está, e se a variável tiver mais do que uma palavra, como era aqui, não é? A minha primeira variável, então vocês, para separar as várias palavras, separam-nas começando a palavra nova por uma maiúscula. Que é aqui um exemplo, a minha primeira variável. A ideia do camel case é, no fundo, ajudar à leitura do código. É muito mais fácil eu escrever desta maneira, para ler, do que se eu tivesse posto tudo com letras minúsculas. Eu conseguia perceber o que é que lá estava, mas ia gastar mais tempo
a tentar identificar o sentido da variável. Isto é o que a gente chama camel case. Tá? E eu tento, enfim, espero que tenha acertado em todo o lado, mas eu normalmente, nestes exemplos que eu estou a usar, eu tento sempre usar esta convenção. A não ser que me esqueça em algum sítio. Outra coisa, esta que é importante, tem a ver com vocês, quando precisam de variáveis, tentem dar sempre nomes informativos. Vocês estão num contexto, estão a resolver um problema, estão a pensar num algoritmo para resolver o problema e estão a escrever o programa Python correspondente. Quando é preciso uma variável, que é tal para guardar uma informação temporária, essa variável tem um motivo qualquer de existência. Aquela informação temporária é importante para alguma coisa. E vocês podem dar uma pista dessa importância, dar um bocadinho de contexto do que é que está a acontecer no nome da variável. Portanto, em vez de estar a chamar X, Y, Z, A, B, nomes muito curtos que realmente são rápidos de escrever, mas esses nomes não transmitem nada ao leitor. Portanto, o objetivo é nós sermos informativos para quem está a ler o código. E já agora digo-vos, normalmente quem lê o código que vocês escrevem são vocês próprios 6 meses depois, ou 1 ano depois. E nessa altura vocês já não se vão lembrar do que é que escreveram. Portanto, se escreverem código que é muito críptico, que é muito difícil de ler, o prejudicado são vocês próprios. Porque vão perder mais tempo a tentar se relembrar o que é que vocês na altura, há 6 meses atrás, tiveram que escrever ali. Portanto, nomes informativos das variáveis é um bom passo na direção de eu reler o código e voltar a perceber bem o que é que está lá escrito, qual é o algoritmo que está lá a ser executado. Pensem que nós precisávamos de fazer multiplicações de vários números e, eventualmente, eu tinha que multiplicar 0 números. Ora, aí eu tinha que devolver o elemento neutro da multiplicação, que é 1. O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, se eu precisasse de uma variável para guardar essa informação, eu poderia usar este esquema. Elemento neutro igual a 1. Isto aqui está-me a dizer bastante já a informação. Isto tem a ver com o elemento neutro de uma operação qualquer. E se eu quisesse, até podia escrever aqui no comentário esta variável é o elemento neutro para um número sucessivo de multiplicações, se houvesse alguma dúvida, se houvesse mais operações em causa. Outra alternativa que também é muito usada no código é, em vez de usar o camel case, separar as várias palavras por underscore, que é o exemplo que aqui está. Isto também é uma convenção perfeitamente aceitável, tá? Não tenho nada contra. Enfim, a única coisa é que para não estarmos sempre a escrever de uma maneira ou de outra, eu vou tentar escrever sempre desta maneira. Mas esta é perfeitamente aceitável também. Já se vocês começarem a tentar abreviar a variável, por exemplo, elemento n, vocês sabem que é o elemento neutro, eu ponho o elemento n. Mas lá está, daqui a uns meses, o que é que isto significa? O que é que aquele n significa? O elemento não? O elemento nunca? Tá? Isto então é o resumo completo, tá? Que é o elemento neutro 1. Isto é totalmente críptico. Portanto, isto é uma coisa que nós pedimos para vocês não façam no vosso código. É sinal de má programação. Este também já é, tá? Mas aqui já estão a abusar da sorte. Mas isto então é terrível. A nossa sugestão é sempre este ou esta opção. Já esta aqui, eu pus aqui só para vocês perceberem o que é que ele faz quando nós não respeitamos estas regras absolutas. Eu disse que tínhamos que começar a variável com um dígito, não podíamos começar por um dígito. E, de facto, se tentarmos começar por um dígito, ele diz precisamente inválido sintático. Erro sintático, a coisa não funciona. Eu pus aqui 2 algoritmos que fazem exatamente a mesma coisa. Que é, dada a base e a altura de um triângulo, queremos saber a área, queremos imprimir a área. E cá está. A base do triângulo. Vou considerar que a base do triângulo era 10, a altura do triângulo era 5, e o que é a área do triângulo? É a base vezes a altura dividida por 2. Vou usar aqui a equação normal da geometria. E pronto, imprimo aqui a área do triângulo. Se vocês repararem, ele dá o mesmo valor. Porque este código e este código, estes 2 programas, pensarmos que são 2 programas, são, de perspectiva algorítmica, são o mesmo programa. Não há diferença absolutamente nenhuma. E o Python não se atrapalha, porque o Python não está a tentar interpretar estes nomes. Para ele são variáveis. Desde que vocês respeitem o nome da variável quando a declararam e agora estão a usá-la, para ele tudo bem. A questão é vossa. Enquanto eu daqui a uns meses olhar para isto, sei exatamente o que isto está a fazer, é calcular a área do triângulo usando a forma habitual, eu se olhar para isto já vou ter dificuldade.
Se calhar, mais cedo ou mais tarde eu vou lá chegar. É verdade, eu estou a trabalhar. Isto aqui são triângulos. É a área do triângulo. AT é a área do triângulo. Em que BT é a base do triângulo. Okay? Mas, lá está. Isto é péssimo para reler código. Portanto, vamos decorar um bocadinho mais as teclas aqui. Vamos demorar um bocadinho mais a escrever as coisas. Mas vamos ter programas que são legíveis. Este é um ponto importante que faz parte de saber bem programar. Não façam demasiadas abreviaturas quando estão a construir os vossos programas Python. Há algumas outras restrições. Lembram-se do import, que era para importar os tais módulos, como a gente fez no import math. Vocês não podem usar esses nomes com nomes de variáveis. Tá? Este tipo de coisas não vai funcionar. Ele diz sintaxe inválida. Ou seja, ele, de certa maneira, quando vocês definem uma variável, ele vai ver, ok, o nome é válido, é só letras, ele aceita isso, mas há uma lista de palavras, que a gente costuma chamar de palavras reservadas, que impedem a sua utilização como valores de variáveis, que é para não haver confusão, porque eu quero guardar esta palavra para poder importar módulos. Eu, neste pedacinho de código, não vale a pena estar agora a interpretar isto, que ainda não demos coisas suficientes. Mas se vocês executarem este pedaço de código, vão ver as várias palavras reservadas. Tá? São estas aqui, também umas 20, talvez, uma coisa qualquer desse género. Há estar aqui o import, alguns. Está aqui, import. Okay. Não são muitas. Desde que vocês respeitem isto, podem escolher os nomes das variáveis à vontade. Eu aqui, normalmente, no código que eu vos vou apresentar, também como eu estou a escrever em português, enfim, porque eu imaginei que quando comecei a escrever estes textos que vocês, enfim, nem toda a gente está muito à vontade com o inglês, apesar de que é uma das coisas que vocês vão ter que relembrar e começar a treinar. Informático, não saber inglês, não funciona bem. Mas, enfim, os textos estão em português e eu, na maior parte das vezes, também utilizo nomes de variáveis em português. Apesar das funções estarem escritas em inglês, mas eu tento seguir um pouco esta convenção entre nós aqui para a cadeira, para também facilitar a leitura do código. Eu, normalmente, quando programo, não necessariamente para esta disciplina, mas quando eu programo, eu ponho os nomes todos das variáveis em inglês também. Porquê? Porque se eu tiver que participar e colaborar com programadores estrangeiros, a linguagem universal é o inglês. Portanto, não vale a pena estar a escrever variáveis em português para eles depois não entenderem o que é que eu estou a dizer. Mas, enfim, eu aqui quebrei essa minha convenção e tentei escrever os nomes das variáveis em português. Sou capaz de ter falhado numa outra sítio, enfim, não sei, porque o meu default é escrever em inglês, mas eu tive este esforço consciente de manter o código o mais português possível. Agora, há aqui uma coisa importante que, vamos ver este pedacinho de código que aqui está. O que é que eu aqui estou a fazer? Estou a dizer, bem, defino uma variável chamada um valor e meter lá o valor 100. E agora, mando executar isto aqui. Portanto, já vamos ver primeiro o resultado. Dá 200. Ora, o que é que aconteceu? Vamos lá, passo a passo. Primeira instrução, primeiro comando, eu decorei uma nova variável chamada um valor e associei-lhe a informação inteira 100. A seguir, eu peço para reutilizar a variável. Não é? Eu acabei de usar um valor, mas vou usá-lo novamente. E agora vou lá meter uma coisa nova, uma informação nova. Lá está, digo meter, ou seja, associar um novo espaço de memória com uma nova informação. Que informação é essa? Ora, essa informação é o resultado desta expressão. Que é o quê? É 2 vezes o valor associado a esta variável, que é 100. Portanto, 2 vezes 100 é 200. E é esse valor que fica associado nesta reutilização do um valor. E é isso que ele dá cá 200. Isto, por vezes, principalmente quem tem um background mais matemático, faz confusão quando as pessoas estão a começar a aprender a programar. Porque na notação matemática, aquele é igual, responde no fundo a uma igualdade de duas expressões, responde a uma equação. Por exemplo, eu tenho aqui x igual a x mais 1. E isto pelo menos se o x for um número real, não pode ser satisfeito. Não há nenhum número que seja igual ao seu sucessor. Mas em Python, se eu escrever uma coisa deste género, não é uma equação. Tá? Esta expressão, este comando que aqui está, não é uma equação. É o quê? É um operador de atribuição que avalia uma expressão e guarda esse valor associado ao x.
O facto de estar um x à direita e à esquerda é uma coincidência. Da perspectiva do Python, isso não lhe interessa para nada. Ele olha para o x mais 1, faz a conta, recebe um resultado e guarda em x. E, portanto, isto é um comando Python. É um comando de atualização de um valor a uma variável. Não é uma equação. Isto aqui não é uma equação. É um valor que devolve 200, que coloca 200 associado à variável a um valor. Isto é um ponto importante. Se calhar muitos de vocês nem pensavam nisso, mas é importante pensar nisso. Isto não é uma equação para ser satisfeita. É um comando que está a ser executado. Resulta numa ação. Atualização de uma variável. Outras coisas. O que é que temos aqui? Existem algumas variantes no operador de atribuição. Uma delas é esta aqui. Eu posso, por exemplo, usar o igual, portanto, eu estou a atribuir, e associar uma série de valores a uma série de variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, nós tínhamos visto aqui no exemplo do triângulo, que tínhamos estas duas instruções. Base do triângulo é 10, a altura do triângulo é 5. Não é? Tenho duas declarações de variáveis que respondem a dois comandos Python. Eu aqui, no fundo, estou a fazer isso numa única linha de código. Estou a dizer, olha, tenho aqui um valor 10 e um valor 5. Então atribuo respectivamente às variáveis que estiverem aqui. Então vai pôr o 10 na base do triângulo e vai pôr o 5 na altura do triângulo. E isto vai resolver os 25 há bocadinho. Este género de atribuição, portanto, isto é uma atribuição múltipla, não é? Eu estou a declarar múltiplas variáveis e estou a associar múltiplos valores. Assim, cada variável fica com um valor. Não convém abusar muito disto, porque esta linha de código é só uma linha de código, mas já começa a ser um bocadinho mais difícil ler do que isto aqui. É ligeiramente mais difícil, também não é muito mais difícil, mas não ajuda à claridade do código, à clareza do código. No entanto, há situações em que isso vai ser útil. Por exemplo, eu posso ter uma função, quando a gente for falar na criação das nossas funções, é o pai do terceiro capítulo, eu posso ter uma função que devolve vários valores e eu posso querer pô-los em variáveis diferentes. Isto pode nos dar jeito. Outro sítio em que isto também dá jeito é, por exemplo, considerem o seguinte problema. Eu defino aqui duas variáveis, A e B, e vou mandar imprimir o A e B. Portanto, este primeiro pedaço de código, até vou tirar isto aqui para já e vamos executar. Devolve 1, 2, né? O A é 1, o B é 2. Já agora, se vocês derem Ctrl Z, quando ele faz o undo, o collab nesse aspecto é simpático. E agora o que é que está aqui? Eu estou a dizer, olha, dá-me o A dois valores, que é o B e o A. Portanto, o B é o 2, o A é 1. E agora, esses dois valores, portanto, este BA é parecido com este E5. Estão aqui separados por uma vírgula. E agora, estes dois valores, vai associá-los respectivamente às variáveis que estiverem ali à esquerda do igual. E o que é que eu pus? Pus o A e o B. Troquei a ordem. Portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar o B na variável A e vai colocar o A na variável B. E, portanto, o que eu vou ter é isto. Eu troquei a ordem das variáveis. Se eu não tivesse este operador, esta possibilidade sintática de fazer este género de operação, eu precisaria de ter uma terceira variável. Por exemplo, uma coisa deste estilo. Teria que ter uma variável temporária, vamos chamar aqui tempo, em que eu colocaria o valor de A no B, depois colocaria o valor de B no A, e depois colocaria o valor de tempo no B. E agora, se eu mandasse imprimir, vamos só pôr isto em comentário para não estar a atrapalhar. Se eu mandar executar isto, ele trocou também. Reparem, porque é que eu preciso desta variável tempo? Porque se eu não tivesse a variável tempo e fizesse isto, o que é que ia acontecer? 2, 2. Porquê? Porque quando eu colocasse no B o valor de A, eu perdia o valor original de A e nunca mais era capaz de o ir buscar. Portanto, quando eu fazia B igual a A, eu ia pôr no B o valor inicial de B. E é por isso que ele fica 2, 2. E neste caso eu precisaria de facto deste truque. Criar uma variável auxiliar para poder temporariamente guardar o valor de A enquanto eu ponho o B no A. Agora, isto pode-se fazer perfeitamente, não é? Mas, como veem, este é um exemplo em que a opção de fazer múltiplas atribuições ou múltiplas declarações a variáveis dá-nos jeito.
porque em vez de ter 3 linhas de código, eu crio só com uma linha de código. Isto é uma situação em que este género de sintaxe que o Python disponibiliza é-nos muito útil. Portanto, com isto, nós acabamos o primeiro capítulo. Portanto, falámos de tipos de informação e agora falámos de variáveis que estão associadas a valores desses tipos. A seguir, o que vocês têm aqui é uma lista de exercícios às quais nós vamos fazer resoluções nas teórico-práticas e depois vocês nas aulas laboratoriais vão ter a oportunidade para escrever essas soluções e pensar em alternativas e melhores soluções nos computadores, efetivamente, para vocês começarem a ganhar, de facto, essa prática de programação. Então, de certa maneira, as aulas de TPs são aulas de algoritmia, em que nós vamos discutir algoritmos que solucionam problemas, e nos laboratórios são aulas de programação, em que nós vamos pegar nesses algoritmos, vamos descrevê-los para programas que, quando executamos, dão a resposta dos problemas. Portanto, este, no fundo, é o nosso processo. Enquanto nas teóricas vamos fazer isto, vamos começando a introduzir conceitos novos. E vamos depois incorporando esses conceitos novos na resolução de problemas progressivamente mais difíceis. E pronto, então ficamos por aqui. Até à próxima aula. Fiquem bem.